Boa noite, pessoal. Meu nome é Elisama Carneiro. Eu sou doutora em Medicina Tropical pela Universidade de São Paulo, USP, e hoje eu vou falar sobre os desafios da pesquisa em comportamento animal, sobre roedores de laboratório. Bom, um dos principais desafios da pesquisa em comportamento animal que utiliza roedores, com certeza, é o planejamento. O planejamento é o principal fator para a realização de uma pesquisa de sucesso e é a etapa crucial para pesquisas que utilizem animais e tenham como objetivo avaliar aspectos comportamentais, principalmente na área de neurociência. Então, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, na verdade, são dicas, né, para quem está começando a carreira científica e está pensando ou escrevendo o seu projeto de pesquisa. Então, com certeza, planejar é a principal arma que você tem para que você tenha uma pesquisa de sucesso no final, tá? Então, planejamento, alguns aspectos que eu vou falar nesse vídeo é sobre a espécie e linhagem dos animais a serem utilizados, idade, sexo e sobre os testes comportamentais, os materiais e o pessoal envolvido na sua pesquisa. Bom, iniciando sobre a espécie e linhagem dos animais, com certeza planejar a espécie e a linhagem a ser utilizada na sua pesquisa vai te ajudar muito a evitar problemas futuros, tá? Uma vez que existem várias espécies e muitas linhagens de animais geneticamente modificados que podem ser utilizados na pesquisa científica. Então, a escolha da espécie e da linhagem que melhor se adequar ao seu objetivo de pesquisa é com certeza um fator principal para o seu sucesso no final. Então, leve em consideração o local e obtenção dos animais, o local de manutenção, ou seja, o biotério de experimentação que eles vão ser mantidos, o custo, uma vez que algumas espécies de linhagens geneticamente modificadas têm alto custo, se vai haver locomoção entre biotérios, então você tem que promover uma locomoção que tenha menor estresse para os animais e de forma adequada, a promover a ambientação dos mesmos e a quarentena. E levar em consideração os cuidados específicos que o seu biotério necessita, né? Como, por exemplo, se ele é um biotério convencional, se ele já é um biotério de SPF, germe-free, o nível de segurança do seu biotério. Então, levar em consideração tudo isso no seu dia a dia, né? Que vai te ajudar muito a você ter um dia mais tranquilo e evitar problemas de contaminação dos animais e tudo mais. Bom, em relação ao sexo do animal, é muito importante você escolher o sexo que mais se adeque ao seu objetivo de pesquisa, uma vez que existem diferenças biológicas, né, entre machos e fêmeas, por exemplo, o nível de testosterona é maior em machos, e vários outros aspectos biológicos se diferenciam entre os sexos, né? Questões hormonais, por exemplo, o ciclo estral das fêmeas, né? Isso tem uma implicância comportamental, então levar isso em consideração quando você for escolher o animal que você vai utilizar. Diferenças comportamentais, por exemplo, machos são mais territorialistas, eles têm mais tendência a conflitos, dominância, então levar tudo isso em consideração na fase de planejamento. Por exemplo, utilizar machos você evita a questão hormonal. No entanto, você pode ter problemas de conflito entre eles. Então, pensar em enriquecimento ambiental adequado, né? Tudo isso vai te ajudar a ter menos problemas durante a sua pesquisa. A idade do animal que eu vou utilizar. É muito importante que isso esteja casado com o objetivo da sua pesquisa. Se a sua pesquisa leva em consideração animais juvenis, esses animais eles não vão ter uma maturidade ainda do sistema nervoso central, então você deve levar em consideração isso na hora de discutir os seus resultados. Se você vai utilizar a pesquisa que avalia efeitos da senescência, né, no comportamento desses animais, você também tem que levar em consideração que vários aspectos do sistema nervoso central já foram alterados devido à idade desses animais. Então, levar tudo isso em consideração quando você for discutir os seus dados e em relação aos resultados previstos que você pensa que você pode obter com o seu trabalho, tá?
Por exemplo, camundongos valve-C, a maturidade do sistema nervoso central é cerca de 9 semanas, né, após o nascimento. Então, que eles são já considerados adultos. Então, levar tudo isso em consideração quando você for pensar nos seus dados e em pensar na discussão dos seus resultados. E casado com o objetivo da sua pesquisa, né? Se você vai avaliar animais juvenis, se você vai avaliar animais adultos ou senescentes, né? Então, a idade do animal é muito importante. E por fim, os testes comportamentais. Os testes existem inúmeros para avaliar vários aspectos, né, do comportamento animal. Eles têm que estar casados com o seu objetivo de pesquisa. E cada teste tem uma metodologia diferente. E alguns testes, por exemplo, têm uma complexidade maior do que outros. Então, você levar em consideração os materiais que você vai utilizar, é muito importante. O local, né, o biotério que você vai fazer o teste também tem que ser adequado à realização do mesmo, isolado, com o menor fluxo de pessoas possíveis, né, sem a interferência de outros testes ocorrendo ao mesmo tempo. Então, você tem que testar previamente os aparelhos e os softwares que você vai utilizar. Então, se você vai utilizar câmera, fazer um teste da câmera antes. Se você vai utilizar um software de análise de imagem, já fazer a análise do software, colocar os parâmetros adequados referentes a cada tipo de teste. Fazer um teste piloto, se possível, né? Então, fazer tudo isso para que no dia do seu teste você tenha menos intercorrências possíveis. Pode acontecer intercorrências? Pode, né? Por exemplo, eu mesma, um dia de teste de campo aberto, um dos animais fugiu do teste e eu, né, fiquei tentando pegá-lo durante 1 hora, né? Então, podem acontecer intercorrências, mas se você planejar previamente o melhor possível, as chances de minimizar esses riscos são maiores. Material secundário. Então, se eu vou expor os meus animais a alguma substância, se eu vou inoculá-los ou injetar alguma substância, tudo isso tem que ser pensado antes do teste, a viabilidade disso, né? Como que eu vou fazer, se alguém vai me ajudar. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de você planejar o seu teste comportamental, tá? Pessoal, né? Hoje em dia, os testes comportamentais eles são feitos mais em equipe. Por que isso? Porque as próprias revistas estão preconizando isso, né? Existe uma questão até de ética, né? Que os editores eles estão pedindo que a pessoa que avalia os animais, né, o comportamento, não seja a mesma pessoa que analise os dados. Então, cada vez mais as revistas elas estão pedindo que você anomização dos dados, então que não seja a mesma pessoa que fez o teste comportamental que analise esse teste comportamental. Né? Então, a análise do teste tem que ser feita por uma pessoa diferente, justamente para evitar vieses, né? Então, cada vez mais o trabalho científico na área de neurociência é um trabalho em equipe, e a gente tem que pensar nisso, né? Então, pensar em tudo isso, quem pode te ajudar durante o seu teste, se é algum terceiro que vai fazer a análise estatística, pensar em tudo isso na hora do planejamento. Então, como conclusão do nosso vídeo, né? Planejar é evitar problemas futuros, vieses que poderiam ser evitados e que terão que ser discutidos caso haja falhas no planejamento. Então, a perfeição, pessoal, ela não existe, tá? Sempre vai ter algum aspecto que a gente não levou em consideração, que na hora de discutir a gente vai ter que discutir, né? Isso é normal, faz parte, né, do processo de maturação da nossa carreira científica e nunca vai existir perfeição. Mas um bom planejamento ele é essencial para o sucesso do nosso trabalho, para que a gente consiga publicações de melhor qualidade, que a gente consiga publicações em revistas de maior engajamento, tá? Então, o planejamento ele é fundamental. Então, pensar em todos esses aspectos na hora de você planejar o seu projeto científico é extremamente importante, tá, pessoal? E levar isso para a vida, né? Porque o planejamento ele é extremamente importante em todas as fases do projeto científico, tá bom?
É essa mensagem que eu queria passar para vocês. E eu estou aberta a sugestões de vídeos. Se vocês querem discutir sobre algum teste comportamental específico. Ah, Eli, eu quero que você fale sobre um teste X. Quero que você fale mais sobre o seu trabalho. E quero uma ajuda, tá? Estou aberta a sugestões de vídeos e também a tirar dúvidas de vocês, caso necessário, tá bom? Muito obrigada a todos e boa sorte!